Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. E hoje a gente vai conversar sobre os tipos de renda. Mas fica bem tranquilo, porque eu não vou falar sobre renda passiva, ou sobre renda variável e renda fixa. Eu vou conversar sobre outros dois tipos de renda. Aquela renda que efetivamente coloca dinheiro no seu dia, aquela renda pela qual possivelmente você acorda todo dia. É a renda ativa e a renda passiva. O que significa renda ativa, Pedro? Bom, renda ativa nada mais é do que aquela renda em que você tem que ativamente realizar alguma atividade para poder conquistar dinheiro. E a renda passiva é aquela renda onde você não precisa realizar uma atividade diariamente, uma atividade regular, para que determinada quantia entre no seu bolso. A renda ativa, ela é composta basicamente do seu esforço pessoal e normalmente, culturalmente, pelo tempo. Ou seja, você vende o seu tempo em troca de um dinheiro no final do mês. Você vende 22 dias de serviço mensais ou 24 dias de serviços mensais, 22 dias de serviços mensais em troca de um salário no final do mês. Basicamente é isso que compõe a renda ativa. A renda passiva nada mais é composta do que ativos, tá? O que são ativos? Ativos são coisas que você pode comprar com seu dinheiro, construir com seu próprio esforço, gerar, idealizar com a sua própria mente e que vão colocar dinheiro no seu bolso periodicamente, tá? E aí esse período vai variar dependendo do tipo de ativo que você adquirir. Alguns ativos aqui, eu vou dar algumas dicas para você, tá? Alguns ativos podem ser patentes, royalties de livros, de músicas, de filmes, que seja. Publicidade é um ativo, você construiu ali algo que gera publicidade, aquilo dali é um ativo para você. O que mais que pode ser um ativo, Pedro? Uma casa alugada é um ativo, um carro onde você aluga é um ativo, diversas outras formas de ativo existem, certo? O que é interessante da gente frisar aqui? Por que eu puxei esse assunto de tipos de renda para a gente poder conversar? Muitas pessoas acham que, depois de ler alguns livros, né, principalmente aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, muitas pessoas acham que renda passiva é o que há e é algo que você conquista sem. Mas a verdade é que não é, tá? E a verdade é que muitas vezes a renda passiva é conquistada de um meio por um meio não tão tradicional assim, quanto mais rápido você quer conquistá-lo. Preste atenção que eu vou explicar o que eu falei para você. Quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, uma coisa só me fez muito sentido, que era o seguinte: era eu estar atento às oportunidades de construção de renda passiva, as oportunidades de coisas que colocariam dinheiro no meu bolso de uma forma totalmente automatizada. Porém, eu trabalhava na minha renda ativa. Então, eu tinha um trabalho, né? Você deve saber essa história. Com 18 anos, eu fui levado a começar a trabalhar, que eu cometi, enfim, dei um deslize, né? Dei mole, como a gente diz aqui no Rio. E aí, com 18 anos, eu comecei a trabalhar. E aí ganhava um salário interessante para quem tem 18 anos na época, né? Faz o quê? 3, 4 anos atrás eu ganhava mais de R$ 1.000. E aí, trabalhando e tal, eu conheci essa questão da renda passiva. E aí eu comecei a treinar o meu cérebro, a minha mente, para identificar oportunidades. Então o que eu fazia? Eu estava dentro do ônibus, eu passava dentro de uma banca de jornal, de uma livraria, e eu começava a me forçar a pensar: nossa, como é que aquele cara deve ganhar dinheiro, quais são as formas dele ganhar dinheiro, como é que ele poderia ganhar mais dinheiro, aonde ele gasta dinheiro, né, porque isso é importante, como é que ele faria para enfim, crescer essa banca, para poder automatizar essa banca, e eu começava a pensar em modelos de negócio para aquela banca. E aí eu passava na frente de alguém vendendo churros, né, naquele carrinho, não sei como é que é na sua cidade, aqui no Rio o pessoal vende churros em carrinho, e etc. E aí eu falava assim: nossa, como é que ele poderia fazer para automatizar isso, isso se tornar um ativo, onde ele não precisa trabalhar nisso, enfim, como é que ele poderia fazer? E aí eu comecei a treinar a minha mente, de uma forma meio louca, inclusive, né? Muito incisiva, para poder estar atento sempre às oportunidades de renda passiva que aparecessem no meu caminho. Com isso, eu conheci um determinado mercado, que era o mercado digital, e eu comecei a ver: caramba, legal o mercado digital. E aí, ainda treinando minha mente, eu pensava: nossa, como é que eu posso criar ativos no mercado digital que vão colocar dinheiro no meu bolso? E aí eu comecei a ver todo mundo
com empresas gigantescas como Dell, Microsoft, IBM, Mac, Google, diversas Dropbox, Evernote, diversas empresas migrando 100% para o ambiente digital, ou uma boa parte delas para o ambiente digital. Eu falei, nossa, isso daqui tem futuro. E aí com isso eu fui construindo a minha empresa, além dos ativos que eu adquiri no mercado digital e que hoje ainda coloco dinheiro no meu bolso. Então, tudo na renda passiva deve ser sempre pensado, deve ser sempre idealizado. Você deve se forçar, você deve se colocar numa posição de entender como é que funcionam os ativos e o que pode ser um ativo e o que não pode ser um ativo. Esse treinamento na sua mente precisa acontecer. Só que uma das coisas que precisa acontecer é que você precisa entender o papel da renda ativa na construção da renda passiva. Para você construir uma renda passiva, você pode construir, comprar, gerar, incorporar. Ou adquirir, né? Pode ser adquirir sem ser forma de comprar. Mas enfim, então você pode fazer todos esses verbos: adquirir, comprar, incorporar e construir e gerar, tá certo? Um ativo. Porém, as formas mais comuns que você tem são adquirir, comprar e incorporar. E essas três envolvem dinheiro. E dinheiro vem da onde? Da sua renda ativa. Então você tem que valorizar pelo menos um pouquinho a sua renda ativa. O conceito que eu quero passar para você aqui agora é o seguinte: você tem que usar a sua renda ativa para poder construir renda passiva. Então, o seu pensamento, ao invés de ser, eu não quero mais essa porcaria, eu quero sair logo desse emprego, eu quero ter minha independência financeira, eu quero viver de renda passiva, o seu pensamento de jogar tudo pro alto, ele deve ser transformado num pensamento do seguinte: nossa, como é que eu posso usar esse meu momento aqui hoje, estrategicamente, para que eu possa chegar onde eu quero chegar de forma mais rápida? Porque não pense você que pedindo demissão do seu emprego, não pense você que resolvendo sair da sua faculdade, não pense você que jogando seu salário para o alto, né, desistindo do seu salário, você vai ter a tal da independência financeira, você vai ter a tal da renda passiva, você vai construir ativos no piscar de olhos. Não, vai ser muito mais complicado construir ativos sem dinheiro. Foi isso que eu fiz. E foi muito mais complicado para mim, foi muito mais sacrificial para mim. Se eu te contasse todas as coisas que eu perdi por essa escolha que eu tive, nossa, a gente ia ficar aqui o dia inteiro conversando, eu ia chorar, tu ia chorar também. Então, é muito interessante você usar a renda ativa como um trampolim para chegar na renda passiva, tá certo? Então, o pensamento que eu quero que você comece a desenvolver hoje são dois. O primeiro deles é desenvolver o hábito de estar olhando ao seu redor e tentando identificar sempre oportunidades de geração de renda automatizada, uma renda onde a pessoa não precisaria estar trabalhando. Então começa a olhar e começar a idealizar negócios, começar a pensar em formas de gestão de negócios, a olhar para um negócio e falar: nossa, como é que esse cara poderia transformar isso daqui numa renda passiva? Nossa, como é que o dono daquilo dali poderia transformar isso? Tá, aí você começa a pensar também em objeto, livro. Como é que um livro pode ser transformado numa renda passiva? Roupa. Como é que roupa pode ser? Móveis. Como é que móveis podem ser? E você começa a forçar a sua mente, porque vai chegar um determinado momento que você vai vislumbrar uma oportunidade e você vai estar muito mais apto a aproveitar essa oportunidade a partir do momento que você treinou a sua mente para identificar outras oportunidades ao seu redor. E em segundo lugar, o pensamento que eu quero que você tenha é um pensamento mais estratégico, é um pensamento mais de planejamento, de você usar o seu momento atual, ainda que você esteja com esse fogo de transformar tudo em renda passiva, de construir ativos pra caramba, usar esse seu momento atual, usar essa sua renda atual, usar a sua influência, o seu ambiente atual para poder não só treinar o seu cérebro, mas usar de trampolim para você poder construir seus ativos o mais rápido possível, tá certo? Um grande abraço para você. Eu quero dizer para você que esse assunto de renda passiva vai ser totalmente esgotado na nossa escola de finanças, que está ficando pronta, tá? Eu acabei tendo um contratempo com a plataforma que eu contratei. Ela foi selecionada para um projeto da Google agora, de startups, e aí essa plataforma ela tá me devendo algumas coisas, enfim, que me deixou um pouquinho chateado, mas que a gente já vai resolver para poder entregar essa escola de finanças para você, tá? Até lá, você vai usufruir da sua escola de finanças grátis, porque essa é a ideia, que você tenha acesso a conteúdo sem precisar pagar por ele só se você quiser dar um up nos seus aprendizados, tá certo? Então o assunto renda passiva e renda ativa vai ser esgotado lá na nossa escola de finanças. E eu vou te ensinar exatamente como você constrói uma renda passiva com dinheiro
e sem dinheiro também. Um grande abraço e a gente se vê na Escola de Finanças ou no próximo vídeo às 9 horas da manhã. Tchau, tchau!